Olá Brasil, Rio de Janeiro, mundo, né? Que Deus venha iluminar a sua vida. Está entrando no programa Palavra Urgente, onde a proposta do Altíssimo é abençoar a sua vida, fazer com que você venha alcançar então a fé, a confiança, a certeza, aquela direção de vitória. E a palavra realmente é esta, direção de vitória, né? Por que direção de vitória, pastor? Porque muitas são as pessoas que recebem uma direção e a direção não é de vitória, é uma direção de desânimo, de tristeza, de angústia, de amargura. E daí a pessoa ela se entrega. Não se entrega não, você vai vencer. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear na Igreja Internacional da Graça de Deus. Faço parte, sim, da equipe do missionário R.R. Soares, que tem abençoado vidas através do programa Show da Fé. Programação esta que tem abençoado muitas vidas mesmo, impactando, dando um rumo de vitória. E Deus quer dar para a senhora, para o senhor também esse rumo de vitória. Pastor, eu gostaria de alimentar amigos, familiares e também ser alimentado. Por quê? O programa Palavra Urgente, ele sempre tem um relato de fé, uma boa mensagem, a oração, como vamos realizar daqui a pouquinho a oração com um copo com água. Se tem um documento, você prepara para receber dessa bênção, né, para apresentar a Deus esta questão. Você pode compartilhar. Como é possível isso? Nós estamos na rede social, tanto no Instagram como também no YouTube. Basta apenas você pesquisar lá, vai na lupa lá, pesquisa lá, @Palavra Urgente, daí você se inscreve ou começa a seguir, vai ser sempre notificada cada novidade lá, né? Cada matéria boa que vai chegar de vida, de vitória, você vai ser notificada. O que eu faço? Você copia o link e compartilha através do seu aplicativo aí, né? Muitos usam o WhatsApp, tantos outros, você envia o link. Quando a pessoa receber, ela vai tocar lá e vai assistir a programação, vai ficar cheia de fé, de esperança e vai vencer. Falando em fé, esperança para vencer, é o caso da senhora Eumezinda, né? Eumezinda, a nossa linda aí, que enfrentou um problema, enfrentou uma dificuldade, mas ela perseverou. Oh, que lindo! Ver a senhora perseverando, batalhando, lutando para poder vencer. Vamos ao relato de fé com a nossa linda? Na tela. Em 2005, aos 61 anos de idade, Eumezinda foi aposentada por invalidez por causa de doenças degenerativas e incuráveis na coluna. Essas enfermidades destruíram as cartilagens das articulações, causando dores e dificuldade em levar uma vida normal. Eu não podia fazer um almoço, ficar de pé perto do fogão muito tempo. Eu tinha que parar e deitar. Eu deitava no sofá, ficava encostada lá. Eu não conseguia lavar roupa, erguer os braços, nem nada assim, que doía tudo. Eu assisti no missionário e vi os patrocinadores sendo abençoados, né, curados. E eu achei que valia a pena, porque onde eu não posso ir, né, a palavra vai, né, e os pastores vão e pregam a palavra, né, e aonde ganha alma para Jesus. No início da pandemia da Covid-19, muitas igrejas fecharam as portas e Eumezinda começou a frequentar a Igreja da Graça. Em maio de 2020. E daí, falei, eu vou para lá. Falei para o pastor Vanderlei, pastor, eu não aguento mais de dor. Observaram? Ela se deparou com uma questão, com um problema, um câncer na coluna, enfrentando essa luta. O que ela fez diante da circunstância? Ela não desanimou, não se desesperou. Ela buscou a solução. Ela foi bater, a porta do céu. E é o que eu digo para você, não desanima não. Continua ligadinho aí, porque daqui a pouquinho uma boa mensagem do coração de Deus. Nós teremos também uma oração, prepara o copo com água. Estou convocando para esse momento de prece e que vai fazer bem para a sua vida. Não se desespera, não abra mão, não. Vamos lutar porque tem jeito sim. Falando que tem jeito, vamos então agora à matéria, que vai fazer com que possamos entender um pouco mais a luta que a nossa linda irmã enfrentou. Conosco na tela.
Em 2019, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a dor lombar afetou 619 milhões de pessoas em todo o mundo. No ano de 2021, o apresentador Neto foi submetido a uma cirurgia na coluna. O esportista revelou que sofria há 15 anos com dores nas costas. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em 2025, o Brasil registrou 4 milhões de afastamentos do trabalho devido à dor lombar. Os principais sintomas são dor intensa, dificuldade para andar, formigamento, dormência e fraqueza. É importante entendermos que Deus é Deus para dar vitória, até corrigindo também, não foi um câncer na coluna, foi uma enfermidade na coluna. Pastor, por que esse compromisso, essa preocupação? Afinal de contas, nós trabalhamos da melhor maneira possível e com a melhor palavra, que é a verdade, e o Deus Altíssimo, Ele abençoa a sua vida. Falando em abençoar a sua vida, você pode, nesse exato momento aí agora, em Cristo Jesus, acompanhar aí então o especialista. São pessoas que com o coração separam um tempo na agenda, profissionais da área de saúde, aí a nossa equipe vai, colhe lá a orientação e sempre enriquecendo a programação. Conosco, na tela. Então, Dor na Coluna, para começar a conversa, é um livro dessa grossura, basicão, chamado Dor Lombar, porque ainda falta a torácica e a cervical. É um conjunto de sinais e sintomas que podem nos esclarecer e nos dificultar até chegar a uma conclusão. Principais sintomas de uma dor na coluna. 1. A dor quando você faz algum esforço. Quando você se mexe, o alarme toca. Quando você faz esse é um sinal clássico, que pode ser cervical, torácico ou lombar. O segundo clássico é aquela dor que escorre, que ela compromete na coluna, escorrega pela uma raiz nervosa. Então, vou dar um exemplo aqui, o pescoço está incomodando, mas quando eu olho para cima e forço um bocadinho, pega fogo no nervo radial. Então, conforme o paciente expressa, é ele que vai graduar essa dor, é ele que vai dar uma nota para essa dor. Então, é muito subjetivo a questão da graduação da dor, porque, além de tudo, tem pessoas que olham para nós e dizem, eu suporto a dor. Isso é sinal que o alarme não está sendo proporcional à queixa de sistema. Então, às vezes, a coisa está grave e a pessoa suporta o barulho do alarme. Isso é péssimo. Toda vez que a dor aparece, a gente tem que procurar descobrir a causa dessa dor. Dor é um alarme. A gravidade é de acordo com o fato. Ela pode ter sofrido um traumatismo raquiomedular, que foi o super-homem que a gente pôde acompanhar durante anos. Ela pode sentir uma dor por nada. Ela sente dor por idade, desgaste. Todo mundo diz, idade não é sintoma, mas eu uso a minha coluna há 69 anos. Provavelmente ela tem algum tipo de desgaste que provavelmente em breve ela vai sinalizar alguma queixa, alguma limitação que faz parte da história. O que a gente tem que fazer é prevenir. Então, graduar dessa forma é uma pergunta que, às vezes, o discurso não se encaixa bem, como se fosse a geografia tentando falar com a área da saúde. Vai se comunicar? Vai, mas o entendimento, às vezes, vira meio poético, porque a conexão não se encaixa. Você acompanhou aí quanta gente sofrendo com problema? Não é fácil não, hein? Só Deus mesmo para dar a vitória. E vamos, então, à segunda parte? Daqui a pouquinho voltamos com todos. Eu fui aprendendo a determinar a cura. Eu falei, eu não aceito mais isso. Fiquei sabendo pela televisão e aqui na igreja também, né? Que o missionário vinha e eu, cada vez que ele vem, eu vou mesmo. Determinada a ser curada, Eumesinda participou de uma reunião que o missionário R.R. Soares realizou em Curitiba no dia 10 de fevereiro de 2022. Bem rápido. 4, hein? Olha só, olha que coisa linda. Aí, Brasil, olha como é que Deus está com ele. Você em casa, faça a mesma coisa. Faz outra. Já fez as 4 vezes? Então faz a 5ª, pessoal. Jesus, é a 5ª. Pronto, vamos lá. Faz agora, faz agora. A senhora estava o quê?
Ai, muita dor na coluna, que eu tenho artrose, escoliose, osteoporose, tem tudo. Tem tudo que não presta. Que não tem Quanto mais. tempo você vem sofrendo da coluna? 61 anos que eu aposentei. E agora? Agora eu tô boa pra você. Então faz o exercício que eu quero ver. Faz aí. Olha só, pessoal. Olha aí, pessoal. É a nossa irmã, né? Ela pegou e falou, vou buscar essa bênção, eu vou buscar essa fé. E é algo bacana demais, né? Um período que o missionário, ele realizando as campanhas de fé, as pessoas que acompanham pela TV, participam, e são muitos testemunhos maravilhosos. Porém, algo que eu quero compartilhar com a senhora, com o Senhor, está na Escritura Sagrada, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nos diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que maravilha, né? Olha só, acabamos de ver através da Escritura Sagrada no que devemos pensar. E a minha pergunta para a senhora, para o Senhor é a seguinte: que pergunta é essa, pastor? Lá vem, hein? Olha que eu vou fazer essa pergunta agora. E espero que você me responda com sinceridade. O que você tem pensado? Que não tem jeito, que não tem solução, que não tem como, que não vai dar? Joga fora esse pensamento e começa a pensar em coisas boas, coisas positivas. Começa a determinar sobre a sua vida a vitória. Vamos à terceira parte do relato de fé? Daqui a pouquinho voltamos com a oração. Curada da coluna e com sabedoria, Eumesinda venceu outra luta que surgiu no início de 2024, quando ela sofreu uma queda com as mãos viradas para cima. A sequela que daí eu não podia fechar a mão ficava assim e doía demais. E daí engrossou todos os dedos, ficou horrível. Para pegar um copo eu não conseguia pegar porque a mão doía, sabe? Eu não podia fechar a mão. Eumesinda ficou dependente da ajuda da filha, já que ela não conseguia fazer nada com as mãos. Até que Eumesinda participou de outra reunião do missionário, desta vez no dia 1º de maio de 2024. Eu cheguei naquela reunião que a mão estava dura, não fechava a mão. O missionário fez a oração, o povo foi tudo lá para frente, né? Outros problemas, né? Daí quando ele passou, o pastor Fernando, depois da oração, a mão começou a fechar. O meu nome é Eumesinda, dia 7 de março, lá no norte, eu caí e machuquei todas as mãos, o queixo, levei ponto em todo lugar as mãos. E meus dedos não fechavam. E hoje fechou. Hoje as mãos estão ótimas, graças a Deus. Eu posso fazer as coisas, eu lavo roupa, esfrego, né? Não tem problema mais. Graças a Deus, as mãos estão curadas. E não só as mãos, eu creio que meu corpo inteiro está curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu digo assim que eu completei 81 em agosto e eu me considero com 40 hoje. Que bacana, hein? Ó? Deu a volta da vitória, né? E ela aprendeu o caminho, observou isso? Ela buscou Cristo por conta de uma enfermidade, foi ao culto lá com o nosso missionário em Curitiba, por conta de uma enfermidade, e depois surgiu lá uma situação, um problema na mão, e o que ela fez? A senhora, o senhor acompanhou aí direitinho? Ela foi buscar em Deus. Exatamente isso. Talvez você esteja enfrentando um problema e pensando não tem jeito, não tem solução. A pergunta é, busca em Deus e você vai vencer. E eu tenho certeza que talvez você diga assim, eu nunca busquei em Deus, eu nunca recorri ao Altíssimo. Eu tenho certeza que você que já recorreu, relembra. Aquela vez que você buscou a Deus, Deus chegou como solução. Se você nunca teve essa experiência, tenha essa experiência. E eu digo para você, você não vai querer outra coisa na sua vida. Você vai querer sempre levar a Deus os seus sonhos, levar a Deus as demandas e vencer. Pastor, eu creio que eu posso vencer. Eu creio que eu posso ser muito feliz. Então eu peço à Senhora, o Senhor já pegou o seu copo com água? O meu está aqui preparado. Nós já vamos realizar a prece e a oração em seu favor. Em Cristo Jesus, colocar diante de Deus essa questão aí, assim como fez a nossa avó linda, né? Dá vontade de pegar ela e colocar no bolso. Que coisa linda, usando a fé e servindo de exemplo para todos nós. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, que coisa linda.
ver o exemplo da nossa irmã bem madurinha, que de coração ela pega e assume a fé e daí vence. E daí então, se deparando com uma adversidade, ela no coração, já sei o caminho, é a fé. E é isso que nós precisamos, ó Deus. Empenhar o nosso coração em coisas boas, aplicar o nosso coração a coisas boas. Então, que esta pessoa, a partir de hoje, que tem enfrentado dificuldade de pensar em coisas boas, de encarar a vida de maneira positiva, confiante, determinada, sim, meu Deus, que esta pessoa, após a oração, ela receba a paz, porque a direção ela já recebeu, e que o Senhor possa lembrá-la constantemente por intermédio da Tua palavra. Por isso devemos ler a Bíblia, e é o que eu peço ao Senhor, esta bênção para a vida de cada uma dessas pessoas. E você crê, diga amém, diga eu creio, beba da água. Que coisa linda, deixa eu colocar o copo com água aqui. Oramos com fé, oramos com confiança, com determinação, e é na presença de Deus que tudo acontece. É na presença do Altíssimo que a pessoa ela alcança a felicidade. É como sempre brinca o nosso missionário R.R. Soares, o pastor Fernandes também, né? Ele sempre fala, a presença de Deus é algo tão bom, tão bom, tão bom, que até a tristeza salta de alegria. E é exatamente o que Deus quer, que você tenha vida. Pastor, eu quero ter vida, o que eu posso fazer? Como que eu posso receber essa boa orientação, essa confiança? Primeiro, de imediato, tem a rede social do Palavra Urgente, que você pode se alimentar de boas mensagens, de testemunhos, de relatos de fé, através do YouTube, como também do Instagram. Basta apenas pesquisar lá, põe lá, @Palavra Urgente, começa então a seguir, se inscreve então a seguir e vai ser sempre notificado a cada novidade. Porém, também é ir a uma igreja. Eu quero convidar a senhora, o senhor, não a visitar, mas a se dar esta oportunidade de ser feliz. Vá a uma igreja internacional da graça de Deus, aí perto da sua casa tem. Como que eu posso pesquisar? Através do site On Grace. Você pesquisa lá e o site coloca o seu endereço e o site vai fornecer o endereço pertinho da sua casa. Pastor, eu quero ser muito feliz. Seja feliz. Não basta essa situação aí. Falando em situação e infelicidade, que o Deus da Bíblia venha te abençoar. Eu quero lembrar o seguinte, dia de sexta-feira é dia de libertação na Igreja Internacional da Graça de Deus, dia de domingo, dia de louvor e adoração. Pesquisa lá no site, faça-nos uma visita, você vai ser bem recebido, com todo amor, com todo carinho e vai fazer um bem tremendo à sua vida. Fica aqui um beijo no coração, um forte abraço a toda a equipe do Palavra Urgente. Que Deus abençoe. Vamos a uma bela faixa musical? Conosco. Desce a casa do oleiro, contigo eu irei falar. Levanta-te, lance fora o que está atrapalhando. Na sua vida algo vou realizar. Eu vou obedecer. Eu vou permitir, enquanto eu estiver em tuas mãos, é teu meu coração. Tens liberdade, podes em não. Deixa o oleiro trabalhar, sua vida ele pode restaurar. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deixa o oleiro trabalhar, sua vida ele pode restaurar. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo.
tuas mãos.